Bom, boa noite, professor. Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast da disciplina de TIS, Tecnologia da Informação e Sociedade. Hoje a gente vai falar um pouquinho da sua matéria, que é forense computacional, e a gente queria abrir o nosso bate-papo com uma pergunta, um geralzão assim da matéria, para deixar o pessoal contextualizado sobre o que é a forense computacional, sendo breve assim, bem generalista. Ok, desde já muito obrigado ao Newton pelo convite, participar desse podcast, ao Lucas também e aos demais é, participantes. Bom, então, a forense computacional ela é uma área da ciência forense. A ciência forense ela está distribuída em diversas áreas do conhecimento, né? E a forense computacional é uma delas, né? E ela envolve uma análise e investigação de dispositivos, sistemas computacionais que visam coletar, preservar, examinar evidências digitais de forma legal e técnica, né? E essas evidências, elas podem ser coletadas tanto do setor público quanto do setor privado, tanto que é uma das questões que a gente enfatiza bastante na disciplina, porque existe uma diferença uh, em como a investigação ela se dá, né, e até o final pode influenciar também. Então, essa é uma disciplina é crucial em investigações criminais, cíveis e corporativas, né, onde a evidência digital pode ser um fator determinante. O que a gente vê hoje, né, todos nós conseguimos perceber isso, né, que o mundo hoje ele está super conectado e trouxe essa super conexão, ela trouxe muitas coisas boas, né, a gente consegue se comunicar da forma como estamos nos comunicando agora, mas ao mesmo tempo ela fez com que novos tipos de crimes, né, os crimes digitais, eles surgissem. E, então a forense computacional, né, ela visa principalmente aí, investigar, né, situações como essa e resolver essas investigações. Certo, perfeito. Lucas, gostaria de fazer alguma pergunta? Complementar alguma Professor, coisa? eu gostaria de perguntar quais são é, as principais etapas técnicas, assim, quando você fala do, de uma investigação criminal e também se hoje em dia a gente já consegue, quais tipos de relações a gente consegue fazer entre os processos de investigações e as inteligências artificiais, por exemplo. Bom, antes de qualquer coisa, faz-se necessário isolar a área que está sendo investigada, né? Então, existe algumas determinadas, então você vai isolar uma área de investigação. Por exemplo, se você está ali fazendo análise, vai fazer análise de um computador, numa área que está sendo investigada, então a primeira coisa que você vai fazer é buscar isolar esse computador para que ninguém tenha contato com ele, né? A partir daí você passa a coletar dados, dos dados coletados você busca preservar esses dados, e aí existem algumas técnicas que podem ser utilizadas. A principal delas é a geração de hashes, né? Então você gera hashes daquelas informações que você está coletando para que você garanta que aquela informação que você coletou é de fato a informação que você vai analisar em um outro momento. E claro, e depois você vai fazer o exame dessas evidências, né? Bom, é isso. Muito obrigado. Também a área, eu queria perguntar com relação à área de análise de dados, que pelo que o senhor falou, essas investigações elas acabam gerando uma massa muito grande de dados e muito minuciosos, que precisam ser investigados muito minuciosamente. Quais são as principais técnicas de análise de dados e as principais ferramentas utilizadas? Bom, técnicas existem várias, tá? Ferramentas também, existem diversas ferramentas. Durante essa disciplina, com a minha condução, a gente opta por adotar algumas das principais ferramentas. E essas ferramentas, elas são ferramentas que são multiplataforma, né? Ferramenta que roda Windows roda, são ferramentas que têm interface gráfica, são ferramentas que não têm interface gráfica. Qual foi a pergunta associada? Me desculpa. As ferramentas?
as ferramentas e as principais Sobre o técnicas. volume de dados, né? O Sobre o volume de volume de dados. dados. Bom, então hoje a gente tem, né? Vamos considerar, por exemplo, um disco, né? A gente tem discos cada vez mais grandes, né? Em termos de capacidade de armazenamento. E se eles têm uma maior capacidade de armazenamento, isso de certa forma ele vai dificultar a análise de um perito forense computacional. Então, é muito importante que ao fazer uma investigação criminal, que o forense, o profissional, ele delimite, né, busque delimitar a sua área de investigação. Então, por exemplo, o que é muito comum que acontece em investigação, né? Vamos supor que um forense computacional está investigando um caso de fotos de adolescentes ou fotos de crianças que foram vazadas na internet, né? E quer se buscar quem é o autor daquelas fotos, etc. Então, você delimita a tua busca por arquivos de imagem, né? Ou, se for o caso, também arquivos de vídeo. Então, você pode filtrar a tua busca de acordo com a área de investigação que você está ali atuando, né? Sim. Então, é é uma das que podem ser feitas. Agora, tem situações que faz necessário fazer uma investigação completa, se for o caso de um disco, fazer uma investigação completa, e aí, nesses casos, bom, é necessário fazer, né, em situações, e aí o que pode ter como consequência é você ter um tempo maior, né, de duração na etapa de investigação de forense computacional. Certo. Bom, Newton, gostaria de fazer alguma outra pergunta relacionada a outra área da Aham, forense posso fazer computacional? sim. Professor, eu queria saber qual seria o papel principal da inteligência artificial no âmbito da forense computacional. Se elas andam lado a lado, se acaba facilitando o processo, ou se às vezes acaba dificultando. Bom, ela pode facilitar, né? A gente consegue observar que a inteligência artificial ela está sendo cada vez mais dotada em diversas áreas do conhecimento e na forense computacional também ela pode ser adotada, né? Então, nesse de imagens, de análise de imagens, você pode de comportamento, né? Comportamento, quando eu digo comportamento de código, de conteúdo mesmo, em binário de arquivos, e aí você poder chegar a facilitar, né, o processo de investigação e chegar a um parecer final sobre a análise que está sendo feita. Sim, entendi. Eu fiz essa pergunta justamente pela atualidade que estamos vivendo, em que vai ficando cada vez mais e mais comum, por exemplo, crimes sendo utilizados, tipo, espalhar fake news usando deepfake, modificando voz, colocando palavras na boca da pessoa, trocando o rosto em situações inusitadas. Aí acaba que, como pode ajudar na investigação, também ajuda dificulta, porque abre ala para outros tipos de crimes serem cometidos. Isso sem sombra de dúvidas. A gente está vivendo um mundo onde novos crimes estão sobre você manipular voz, você manipular vídeo, é uma situação realmente cada vez que vai se tornar cada vez mais comum. A gente já escuta falar de situações, por exemplo, um determinado usuário recebeu uma chamada via WhatsApp, ele viu a imagem de uma pessoa que era aparentemente um parente dele, um conhecido dele, mas não era uma outra pessoa que estava ali por trás. E acabou que já tem conhecimento, né, de situações como essa, onde a pessoa acabou caindo num golpe, né? Então, bom, em situações como essa, você pode ainda adotar eh, técnicas eh, eh, já
como, por exemplo, rastreamento por e-mail. Então, aconteceu um evento via WhatsApp. Então, busca-se fazer um rastreamento de endereçamento IP, por exemplo, e, através disso, chegar a um autor de um crime. Foi o caso de imagem, né? Uma imagem ela foi alterada ou até um arquivo qualquer, ele foi alterado. É possível também, por exemplo, se essa mensagem, se esse arquivo ele foi disseminado, disparado para diversas pessoas através de mensagem, você também consegue chegar ao autor, seja através de rede, seja através da análise do arquivo, pegando, por exemplo, um hash daquele arquivo. Então, você consegue chegar ao autor, né? É possível ainda chegar ao autor. Perfeito, perfeito. Ficou bem clara a explicação. Professor, agora voltando um pouco mais para a questão da disciplina mesmo, no BTI, no IMD, eu queria perguntar um pouco sobre como funciona a metodologia teórica e a metodologia prática da sua disciplina. Como fica separado normalmente, as partes teóricas e as partes práticas da disciplina. E ainda, pegando um pouco dessa pergunta, como que funcionariam as práticas, as atividades práticas dentro dessa disciplina de forense computacional? Perfeito. Bom, essa disciplina, como qualquer outra disciplina, né, ela pode ser ministrada por vários professores. Então, eu, neste momento, sou um dos responsáveis pela disciplina de forense computacional. Como todos sabem, é uma disciplina de 60 horas, dividida em duas. Pela metade é a parte teórica, 30 horas parte teórica, 30 horas de aula prática. Então, no início da disciplina, né, na primeira unidade, quase por completo, na verdade, ela se baseia na parte teórica. Então, inicialmente, o aluno ele vai conhecer sobre todos os fundamentos, sobre alguma dessas etapas que a gente comentou aqui de análise forense, a gente vai discutir também sobre técnica de investigação, a legislação, né? Legislação é um ponto muito importante que é discutido também, política de boa segurança, política de boas práticas de segurança, conceitos e os principais tipos de ataques digitais, enfim, entre outros assuntos. Então, na primeira unidade, normalmente a gente foca na teoria, né, para que o aluno ele conheça os principais teorias, mas já começa a encaixar bastante prática. E na terceira unidade, ela é totalmente voltada para a prática. Como é que a prática ela funciona? Bom, a gente utiliza-se de várias ferramentas, como eu falei, são ferramentas multiplataformas, então a gente vai ter ferramentas para Windows, para Linux, ferramentas com interface gráfica, ferramentas sem interface gráfica, para que o aluno ele consiga passar, né, pelas, por essas principais plataformas e também pelas principais ferramentas que são adotadas hoje em dia. Então, uma das ferramentas que a gente utiliza na disciplina, por exemplo, só com essa ferramenta a gente consegue fazer uma análise bem interessante sobre a investigação, né, digital. Então, ela, por exemplo, ela consegue fazer uma cópia, você consegue fazer ter um retrato de todo o conteúdo, de tudo que se passou em um trecho de um diretório, por exemplo, e aí facilitar a investigação. Então a gente tem também, dentro dessas práticas, a gente tem laboratórios, então são laboratórios que envolvem diversas áreas. Quando eu falo diversas áreas, então a gente tem o quê? A gente faz análise de risco, de disco, a gente faz análise de memória, então a gente pega lá, faz um dump da memória, por exemplo, a memória RAM. A gente pega lá o conteúdo da memória RAM e salva em um arquivo e a gente faz a análise daquele arquivo, que na verdade é o conteúdo que estava na memória RAM. A gente também faz análise sobre redes, então a gente faz captura de pacotes de redes e verifica o conteúdo desses pacotes, entender como a gente pode fazer investigação através de uma rede de computadores. Né? Então, bom, e os demais laboratórios, eles envolvem algumas situações práticas do dia a dia. Por exemplo, fazer uma análise forense de um e-mail, uma investigação de um e-mail, né? Bom, e dentre outras, né? Mais recentemente a gente está fazendo, por exemplo, a gente está com a disciplina em andamento, a gente está fazendo a investigação do WhatsApp. Então a gente consegue tirar uma cópia, fazer uma cópia do celular, né? E a partir da cópia do celular a gente consegue fazer análise de arquivos relacionados referentes ao WhatsApp.
E aí a gente identificar, por exemplo, se aquela pessoa que está utilizando o WhatsApp, ela cometeu algum crime ou não. Então, a gente tem toda essa parte teórica, né, e combinando com a parte prática, fechando aí quase que no 50-50 mesmo. A próxima questão do livro é algo muito importante que eu acabei não citando. Então, na parte teórica, a gente utiliza como referência um livro. Tem um livro de guia prático, ou guia de forense computacional, de investigação forense computacional, que a gente utiliza como referência, tá? É um livro já conceituado na área, bastante utilizado na área, e ele vai trazer todo o assunto, todo o tema teórico e mais, para além do que a gente consegue ver em sala de aula, é, que é abordado ao longo da disciplina, tá? Então a gente tem esse livro, sim, como referência. Perfeito. É, professor, quando a gente fala de investigação de redes e arquivos, sempre tende a ter um pensamento com relação às dificuldades, aos conflitos éticos durante o processo. Você diria que ao longo das aulas ou com relação a algum aluno já houve algum problema relacionado a algum problema ético? Por exemplo, um aluno fazer algo que não Que deveria, não deveria ser feito. que não deveria ser feito. Muito boa pergunta. Eu estou vendo que você se prepararam para as perguntas. Então, essa realmente é uma boa pergunta. O aspecto ético, ele é muito importante. É um aspecto que eu busco reforçar ao longo da disciplina. Ah, seja no processo da investigação, porque você tem que ser ético e imparcial durante uma investigação, né? E também porque a gente acaba por adotar, durante a disciplina, conhecer, melhor dizendo, algumas formas de ataques, né? Porque é importante também você conhecer como alguns ataques eles se dão, para que você saiba como você vai proceder com a investigação. Então, com certeza o aspecto ético ele é muito importante, ele é muito relevante. Um profissional forense ele deve ter isso como uma característica, né? Uma característica do profissional que vai fazer com que ele tenha destaque na profissão, né, onde ele está atuando. E é um dos pontos que a gente toca, assim, que a gente reforça ao longo da disciplina para que todos tenham atenção em relação a isso. Bom, a disciplina, quando a gente chega na parte prática, né, são apenas 30 horas, então é metade da disciplina. Eu diria que não é um tempo suficiente para que seja possível ter conhecimento de que alguém esteja fazendo algo ilícito, né, ou fugindo daquilo que é proposto, o direcionamento que se dá é correto ao longo da disciplina. Então, não tem um conhecimento de casos como esse, tá? Mas é, é perceptível o interesse dos alunos por esse assunto, pelo assunto de forense, e alguns ataques eles funcionam. O que é que os criminosos normalmente eles adotam para cometer os crimes, né? Então é notório, a gente consegue perceber que existe essa curiosidade, ela é importante, mas é importante também ter o aspecto ético ao seu lado. Claro, perfeito. É, falando com relação a, ao eixo da forense computacional, eu queria saber sua opinião das próximas tendências, o futuro de quem quer, por exemplo, seguir com esse tipo de carreira e também puxar para o lado dos alunos já a matéria em si, o que um aluno fazendo TI, fazendo tecnologia da informação, que futuro ele poderia seguir com essa matéria? Você fala em termos de profissão, o que é que ele Profissão pode mesmo, seguir para frente? profissão. As possibilidades futuras de. Beleza. Aham. Bom, ele pode ser pode fazer várias certificações e ser um profissional reconhecido por esse conhecimento que ele adquire ao longo do seu período profissional.
E existe também concursos, né? Existem vários concursos e pagam muito bem. Na verdade, como um todo, um perito ele é muito bem remunerado, né? Seja no setor Sim, público quanto no setor privado. E, claro, ele pode também atuar no setor privado, né? Sendo contratado por empresas. É muito importante que o profissional, esse profissional forense computacional, ele tem um conhecimento profundo de sistemas computacionais. Então, por exemplo, é normal a gente chegar nessa disciplina e quando a gente trabalha com sistemas multiplataforma, os alunos eles estarem mais habituados a trabalhar com uma plataforma em particular. Isso é interessante, isso é importante, porque é importante também você ter um conhecimento específico sobre uma tecnologia, né? Por exemplo, existem peritos que são especialistas em um sistema operacional em particular, um Windows, Linux, Mac ou sistema para mobile, né? Existem peritos específicos, né, com atuações específicas, mas ao mesmo tempo é importante que o perito ele tenha um conhecimento diverso, que ele conheça um pouquinho das outras áreas, para que facilite a ele mais para frente, né? Bom, é importante ter experiências com ferramentas, então, como eu falei, durante a disciplina a gente vai conhecer algumas ferramentas, então é bem interessante que o profissional ele tem experiência com várias ferramentas, estratégias, técnicas e metodologias de ataques cibernéticos, né? Que sim. ele tenha habilidade investigativa, que ele conheça sobre legislação, né? Ah, bom, como eu já falei, no setor público, eh, como a gente tem um mundo cada vez, como eu falei no início do cast, um mundo cada conectado, vai demandar cada vez mais também de peritos, de profissionais forenses computacionais, para resolver os diversos crimes que vão continuar existindo e os novos, né, que estão aí, como vocês já comentaram, como a gente comentou, aqueles provenientes do uso da inteligência artificial, tá? Então, eu diria que o futuro para um importante emissor que se dedique e conheça, né, sobre cada vez mais sobre as tecnologias e considere essas dicas que eu falei ao longo aí dessa pergunta. Certo. Muito obrigado. Bom, professor, o senhor havia comentado no começo sobre a importância da integridade do dispositivo que está sendo analisado. Aí, eu queria saber como que funciona a garantia da segurança das informações coletadas durante a investigação. Se vocês usam o próprio dispositivo ou se vocês usam algum similar e meio que simulam algo do tipo. Próprio dispositivo, como assim? O Quer ser um dispositivo que está pouquinho sendo mais exato, analisado, o dispositivo que está sendo que está sendo analisado analisado. para a investigação. Beleza. Bom, vamos lá. Quando a gente vai fazer uma análise em um sistema digital, a gente já começa com um computador, né? Então, é, a gente instrui, né? Uma das coisas que a gente vê ao longo da disciplina é como você fazer uma cópia do disco, né? E ao fazer a cópia do disco, uma das coisas que você tira dele é um hash, né? Então, com isso você garante. Aí eu vou remodelar um pouquinho uma palavra que você utilizou, segurança da informação, pela integridade. Então, você vai garantir a integridade da informação. Você vai garantir de que aquilo que você recuperou é aquilo que você vai investigar posteriormente, tá? Só que, bom, além de ser importante você saber como fazer essa cópia e tratar sobre isso aí, ah, os discos hoje em dia, como a gente já falou, eles têm uma capacidade de armazenamento muito grande. Então, isso via uso de tais discos ao longo da disciplina, tá? Então, o que a gente busca utilizar é fazer uma análise sobre uma pequena porção de uma informação que foi retirada de uma memória, tá? Como um pendrive, por exemplo. Um pendrive ou a própria memória RAM. Então, a gente faz análise através dessa pequena porção de memória, apenas para facilitar, para que o aluno ele saiba como o processo de investigação lhe se dá, certo? Mas ainda para garantir o processo de integridade e de preservar aquela informação
né? Bom, aí a gente vai ver ao longo das etapas, e uma delas a gente vai ver que existem sacos magnéticos, por exemplo, que você pode depositar um artefato que você recuperou, e daí você protege a informação, aquele dispositivo contra, por exemplo, um efeito de algo externo, né? Um comando Mas, de logicamente autodestruição de falando, aí a gente vai dados. tratar sobre... exatamente, também. Foi Tá? exatamente Ou por causa até dessa pergunta. um dispositivo ao lado que faça com que queime, por exemplo, trilhas ou busque de alguma forma apagar o conteúdo do disco. Então, no Ou do caso, dispositivo que está sendo armazenado. perfeito. Então, no caso, essas sacolas seriam, puxando um pouco para o âmbito da física, funcionariam meio que como uma gaiola de Faraday, tipo isso? Bloqueando os sinais ou algo do tipo? Exatamente. Exatamente. Ah, Ela vai perfeito, buscar perfeito. isolar também. Entendi. Lucas, tem alguma pergunta? É, voltando mais para a disciplina, eu queria te perguntar quais as maiores dificuldades enfrentadas pelos alunos. Eu imagino que o início do curso seja a maior dificuldade, diante das novidades, né, com relação à preservação, por exemplo, dos dados que são captados. É, mas ao longo do curso, qual a principal dificuldade encontrada pelos alunos? Ok. Na verdade, o que eu consigo notar é que no início não existe grande dificuldade. Existe um grande interesse e curiosidade em conhecer sobre aquele assunto, sobre os assuntos que estão sendo, realmente eu gosto bastante de ministrar ela, porque existe uma participação muito grande dos alunos. Como eu falei, existe uma curiosidade. Essa curiosidade desperta interesse em conhecer cada vez mais sobre aquilo que está sendo discutido em sala de aula. Então, a parte teórica, eu não vou dizer que seja uma dificuldade. É algo novo, é um mundo novo, com certeza, mas existe um interesse em cada vez conhecer, entender mais. Então, a gente debate bastante em sala de aula, discute bastante, esclarece várias dúvidas. E eu sinto que a dificuldade maior, na verdade, ela está na parte prática. Tá? Ela está na parte prática porque os alunos, eles normalmente eles estão acostumados a trabalhar mais em um ambiente de, por exemplo, um Windows, né? Você está acostumado a trabalhar com Windows, com a telinha lá bonitinha, onde você arrasta e solta, nunca utilizou um ambiente de terminal, que muitas vezes é necessário na análise computacional. Então, você tem que interpretar também algumas informações que as ferramentas elas passam para você. Então, o que eu consigo notar é que existe sim uma dificuldade, mas uma dificuldade maior na parte prática. Tá? Talvez esse seja o principal ponto. Mas também, para aqueles que não conhecem, né, já passei por algumas situações assim, é, essas pessoas, elas com o interesse, elas conseguem desenrolar, elas Sim, conseguem entender e a partir daí elas conseguem avançar, né, tranquilamente na disciplina ao ponto de conseguir resolver alguns problemas, né? Teve um sim, problema, esqueci agora o laboratório que a gente utilizou. Mas teve uma investigação que a gente fez mais recentemente, por exemplo, que pô, despertou tanto interesse do aluno que o aluno, pô, professor, posso divulgar isso aqui? Posso colocar na rede social? Falei, pode, não tem problema. Mas ele tinha, inicialmente era perceptível que ele tinha alguma dificuldade, mas ele conseguiu resolver praticamente todas as questões que foram postas, né? Tem situações, né, tem uns laboratórios, por exemplo, não é normal, eu dizer assim, mais recentemente tivemos uma prova, em uma das ofertas da sim. disciplina, com mais de 30 questões. Aí você, nossa, 30 questões? Sim, mais de 30 questões. Mas, assim, existe um tempo que é dado para o aluno, para ele resolver, que não é apenas naquele horário de aula, né? Existe ao longo da semana e ele pode olhar a questão, pode resolver
os problemas. E aí, quando você encontra a solução, quando você encontra a resposta do problema, nossa, aí que é uma satisfação para o aluno, porque ele, pô, entendi isso aqui, que legal, né? E ele consegue cada vez mais se ambientar com o uso de ferramentas. E aí, diminuir, né, o efeito da aprendizagem, né, da ferramenta que ele não conhecia, que ele está para conhecer. Sim, legal. E seguindo na área de forense e investigações, além da matéria do senhor, quais outras matérias seriam interessantes para um aluno fazer, pensando, por exemplo, em um concurso público de polícia ou algo do gênero? Aí eu entendo que você esteja levando um pouquinho para a área de segurança, né? É, isso, Acho que sim, né? isso, Não, e exatamente. com certeza, a disciplina de segurança de informação, que é importante, a outra disciplina, segurança de redes, ela é muito importante também. Como todos sabem, essa disciplina não é uma disciplina, é uma disciplina optativa, né? Ela não é uma disciplina obrigatória, né? Ah, então, aí deixa eu aproveitar para falar um pouco sobre também o Sante, que o aluno tenha para essa disciplina. Então, é importante que o aluno ele já tenha, por exemplo, passado por rede de computadores. É importante que o aluno já tenha passado por sistemas operacionais. É importante que o aluno já tenha passado por alguma disciplina da área de programação, né? Porque em algum momento, ao longo do desenvolvimento dos laboratórios, pode ter algo relacionado a alguma linguagem de programação ou lógica de programação que é importante que o aluno já tenha conhecimento, né? Então, acho que eu falei redes de computadores também, né? Se não falei, rede de computadores é uma outra disciplina muito importante e também segurança da informação, tá? Embora você consiga desenrolar bem essa disciplina sem fazer segurança da informação, uma não é dependente da outra, mas também seria interessante, né? Que segurança da informação fosse algo que uma disciplina que o aluno já tivesse feito para passar por essa disciplina também. Entendi. Perfeita essa informação para nenhum calouro ser pego desprevenido e acabar caindo numa disciplina como essas e ocorrer de ter algum tipo de dificuldade e acabar criando alguma visão negativa sobre a área. Puxando um pouco sobre Exatamente. os E tipos só de reforçando, crimes. isso não é um impeditivo, né? Reforçando que, Uhum. acho que teve um delay, não é um impeditivo, né? Você pode fazer a disciplina quando você quiser, como ele é optativa. Porém, é interessante, é desejável que o aluno já tenha passado por essas áreas do conhecimento. Sim, com certeza. Acaba até fluindo melhor a própria disciplina e o entendimento do aluno. Exa- Como eu estava dizendo, Exatamente. eu queria saber quais são os principais tipos de crimes que são investigados com a forense computacional. Numa análise bem leiga, assim, assim por dizer, eu queria saber se envolve cyberbullying, etc. Se enquadraria como um tipo de crime que é analisado na forense computacional. Tá, beleza. Então, a questão do cyberbullying, voltando do início, tá? Então, o cyberbullying é uma das análises que a gente tem feito mais recentemente na disciplina, né? Então, há uma investigação que é feita sobre uma troca de e-mails em uma disciplina de sala de aula, onde são passados alguns artefatos para o aluno fazer investigação em cima daquilo ali. Então, supostamente, um aluno, por exemplo, cometeu bullying com uma professora, e o objetivo daquele laboratório era fazer com que o aluno ele identificasse se existia de fato o bullying, eh, para quem aquele bullying foi cometido e quem cometeu o bullying. Então, consegue-se você, através da investigação, chegar ao autor daquele delito, né? Daquele evento. Então, essa é uma das situações que a gente tem abordado mais recentemente na disciplina. Mas, para além disso, né, existem vários tipos de análise de investigação forense digital. Boa parte deles envolvendo hardware, envolvendo software, envolvendo redes de computadores, enfim, existem várias áreas que podem ser encaixadas
realização da análise forense computacional. Perfeito, professor. Agora que a gente falou sobre tudo isso, destrinchou mais as características da forense computacional, eu gostaria que o senhor falasse mais sobre você, sua caminhada até chegar a um professor de uma matéria tão interessante como essa, as dificuldades que você teve no início do aprendizado, por exemplo. Ok, deixa eu tentar então resumir aí. Eu já tenho mais de 10 Eu imagino, anos, eu imagino que é, tenha sido muita coisa. bastante. Então, a minha experiência na área de ensino, ela já passa de 10 anos, né? Eu comecei a ensinar em sala de aula em 2010. Desde então, eu tenho me envolvido com diversas tecnologias, né? Eu não comecei com a área de segurança de informação. A área de segurança de informação, embora eu tenha feito alguma coisa ou outra, até lá mesmo atrás, por volta de 2010, 2011, tem um vídeo bem antigo, de mais de 10 anos, que eu sempre mostro para os alunos quando eu ministro a disciplina de segurança de informação e de forense computacional também, para mostrar, ó, lá naquela época já começava, já havia feito algumas coisas em relação a isso. Mas o que eu tenho feito desde então é atuar em algumas áreas, em conhecer diversas tecnologias. Uma das coisas boas que hoje eu consigo dizer, sim, foram boas, que eu fiz ao longo desse tempo foi, por exemplo, passar a adotar o sistema operacional Linux como um sistema operacional principal de trabalho. Isso facilita bastante a atuação em diversas áreas, e na forense computacional é uma das áreas que ela facilita bastante. Por quê? Porque a gente tem muitas ferramentas abertas, tá, que rodam em Linux, e não existe, e não há limitação de restrição, né, de uso legal, que inclusive facilita a gente utilizar em sala de aula. Bom, ao longo desse tempo também fiz algumas certificações, ah, obviamente concluí meu doutorado, continuo estudando, né? Professor é uma atividade, é uma área que você não para. Vocês, alunos, têm acesso à internet, vocês têm acesso à informação na palma da mão, basta com que vocês queiram. Isso é um desafio para a gente, como professor, porque a gente tem que chegar em sala de aula e debater com vocês assuntos, né, ali que possivelmente vocês conhecem e talvez o professor não tanto, não conheça tanto, né? Então, acho que assim, de forma bem resumida, talvez seja isso, né? O senhor dá a disciplina há quanto tempo mesmo? Essa de forense computacional? Essa disciplina a gente começou em 2021, se eu não estou equivocado. Só que lá em 2021, a, a, a oferta dela é bem diferente do que a gente vê hoje por conta da pandemia, né? Então, hoje a gente consegue explorar bastante coisa em sala de aula. E aí a gente tem uma carga horária maior também para explorá-la. Com certeza. Puxando um pouco desse assunto de pandemia, o senhor acha que mudou muito a visão sobre forense computacional, esse período pré-pandemia, esse período pós-pandemia, até pela união dos dispositivos digitais e etc., com mais o convívio do pessoal nessa época de pandemia? O que a gente nota, né, através dos dados que já foram publicizados, é que nesse período de pandemia houve um aumento expressivo da quantidade de crimes digitais, porque a gente tinha cada vez mais pessoas aglomeradas dentro de casa. As pessoas se viam na situação, o que é que eu vou fazer, né? Então acabava se utilizando bastante, por exemplo, a internet. E aí, claro, criminosos se aproveitavam cada vez mais dessa disseminação de pessoas utilizando a rede de computadores para cometer crimes digitais. Certo, perfeito. Ótima resposta. Ficou bem claro mesmo. Bom, eu acho que deu para dar um vislumbre bem bom sobre a disciplina.
E eu acho que dá pra gente ir finalizando aqui já. Queria chamar aí a galera que está participando do podcast, se puder aí ligar o microfone, agradecer o professor pela presença, para a gente dar uma finalizada geral e liberar aí o professor. A galera aí. Opa! Obrigado, viu, professor? Tá participando aqui. É isso. Eu que agradeço. Mais uma vez, Newton, Lucas e demais, obrigado pelo convite. Gostaria de reforçar que eu estou aberto a dúvidas, a questionamentos sobre a disciplina. Como eu havia dito, é uma disciplina que chama bastante atenção. A gente tem tem uma demanda muito alta, né? A gente tinha uma demanda muito alta no semestre passado, a gente tem uma demanda muito alta, eu já soube, para o próximo semestre. E é isso, né? Parabéns a vocês por essa iniciativa, por buscar esclarecer aos seus colegas, né? Sobre como essas disciplinas elas se dão e facilitar, né, a escolha pela qual disciplina vocês, né, os seus colegas irão pagar. Pô, professor, Muito interessante saber sobre a disciplina. aproveitando o momento, mais uma vez, obrigado por comparecer, por dar todo esse vislumbre a respeito dessa disciplina, que parece ser realmente muito interessante. Eu gostaria de pedir aquele vídeo que o senhor comentou ao longo do podcast. Quem sabe o senhor não influencia os calouros aqui a Muito futuramente bom, fazer essa muito bom. disciplina. Com certeza, com O- certeza. é, tá, deixa eu só dar um spoiler do vídeo, tá? Esse é um vídeo que eu não lembro exatamente a data, mas acho que foi 2011, 2012, alguma coisa assim, tá? Tem mais de 10 anos esse vídeo. Esse vídeo, ele aconteceu, essa situação, melhor dizendo, ela aconteceu ah, é, numa casa, numa determinada casa, onde eu acessei site de um banco, né? Sem Sim. citar nomes aqui de banco, lá no vídeo vocês vão ver. E aí, quando eu acessei o site do banco, eu notei algo de diferente. Opa, tem alguma coisa estranha aqui. Porque muitas vezes a gente não observa aquele cadeadozinho que existe ali no navegador quando a gente acessa uma página, para garantir de que aquele site é um site da instituição mesmo que você está acessando. Sempre me fiz Mas essa aí um ponto pergunta para que servia esse cadeado. Mas aí o cadeado, o que acontece? O nosso navegador, ao acessar uma página, o nosso navegador ele tem um banco de dados que já está nele, né? Na nossa máquina, que ele vai verificar se aquela página, se aquele domínio que você está acessando é um domínio que ele conhece. Se é um domínio que ele conhece, aí ele vai botar o cadeadozinho lá do TLS, né? Para dizer que é um domínio que vai ter uma comunicação criptografada, etc. Tá? Só que aquele cadeadozinho por si só, também ele não vai te ajudar muita coisa. Por quê? Eu posso criar, por exemplo, eu tenho uma página hospedada na internet para gestão da minha casa, questão de automação residencial, onde ela tem um cadeadozinho. E eu poderia colocar um domínio similar ao nome de um banco qualquer, né? Ou qualquer outro site que você imagine por aí de rede social, seja lá o que for. Mas tem um cadeadozinho, né? E aí você acessa a página, o cadeadozinho lá tá bonito, né? Não tá com vermelhozinho, tá ok. Como se ele de fato fosse um cadeado, se um site que fosse ter uma comunicação criptografada, de fato vai ter, só que não é o site real que você está acessando, não é o site que você gostaria de acessar. E aí, nessa situação, não era a questão de um site verdadeiro, tá? Eu não me lembro exatamente, acho que num vídeo eu comento sobre isso aí. Mas aí eu notei que o site era falso. E aí, no vídeo eu explico como é que eu consegui identificar ou resolver aquela situação. De identificar que o site era falso e como foi possível identificar aquilo ali. Tá? São um pouco mais de 10 minutos de vídeo. Acho que é bem interessante. Agora sim, desconsiderem a parte visual bonitinha, porque aqui a gente está falando de uma qualidade de vídeo melhor. Lá, a marca está usando outros recursos computacionais. Tá? Eu tenho um Tranquilo. canal onde eu costumo colocar vários vídeos. Então, segurança é um deles, né?
Então, tem uma questão interessante sobre segurança da informação que Hum. eu montei aqui, e aí eu vou lá e coloco no YouTube, eu coloco no meu canal. E um dos vídeos que eu coloquei é justamente esse. Perfeito, Certo. Show de entendi. bola. Muito obrigado, Eu, professor. eu, eu compartilho por e-mail, o e-mail do Newton, que o Newton enviou para mim, Isso, eu mando isso. por lá. Top. Perfeito, Tranquilo. eu Tá repasso ótimo. pra galera. Tá ótimo. Valeu aí de verdade, viu, Isso aqui tá professor? sendo gravado também, não? Com certeza. Ok. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas eu acho que Certo. resumindo é isso, professor. Muito obrigado novamente pela participação e é isso. Valeu, Muito professor. obrigado. Ok. Mais uma vez, obrigado a vocês pelo Valeu, convite. professor.